Bom dia, pessoal, tudo bem? Então hoje a gente vai falar sobre doença de Chagas, beleza? Tô com o nariz meio trancado aqui, então vou falar meio fanhoso hoje, beleza? Então aqui a foto do Carlos Chagas, né? O nosso rei de aula de hoje. Pessoal, então, começando por um breve histórico, a doença de Chagas foi descoberta em 1909, tá bom? Quando uma menina Berenice, quando o Carlos Chagas trabalhava na cidade de Lazance, em Minas Gerais, ele começou a ver que os barbeiros eles estavam infectados com um protozoário flagelado. Quando ele era médico lá, uma mãe reclamou que uma criança de 2 anos estava com a febre que não passava e com o olho inchado, né? Com sinal patognomônico da doença, né? O olho inchado dele foi lá, pegou, fez um exame de sangue na criança e ele conseguiu isolar o Trypanosoma cruzi da criança. E a mãe falou que a criança tinha sido picada por um barbeiro. Aí ele foi na casa da criança, pegou o barbeiro e fez uma macerada do barbeiro. E encontrou o Trypanosoma cruzi no barbeiro também. Então foi o primeiro caso reportado de doença de Chagas, pessoal. Eles têm a importância de reconhecer isso, por quê? Porque o Carlos Chagas ele foi o único homem na história da ciência total que ele conseguiu descobrir uma doença de uma ponta a outra. Quem foi o agente biológico, qual é o ciclo biológico, quais são os sintomas, quais são a patogenia, o mecanismo de patogenia no corpo. Ele conseguiu descobrir uma doença de uma ponta a outra. Ele é a única, achou o hospedeiro intermediário, o hospedeiro definitivo. Ele achou tudo da doença. Então ele foi a única pessoa na história da medicina que conseguiu fazer isso até hoje. Então por isso que ele não pode ser esquecido, pessoal. Ele só não ganhou o prêmio Nobel na medicina por causa de uma questão política na época, tá bom? Mas ele, até hoje, ele é considerado um dos maiores cientistas de todos os tempos, tá bom? E é brasileiro. Temos que valorizar isso. Então, o que ele fez, ninguém nunca conseguiu fazer e acho que ninguém nunca vai conseguir fazer também, tá bom? Então, pessoal, ele descobriu que o agente etiológico era o Trypanosoma cruzi, tá bom? Ele nomeou o Trypanosoma cruzi e ele viu duas formas. Na verdade, ele viu que tinham dois hospedeiros, né? O hospedeiro o mamífero, que era o vertebrado, e o inseto, que era o invertebrado, tá bom? Então ele percebeu que ele tinha três formas principais, o Trypanosoma cruzi. Ele tem a forma de tripomastigota, amastigota e epimastigota, tá bom? Então ele notou a presença do cinetoblasto, que é aquele pontinho preto próximo ao núcleo aqui, tá bom? Ele também percebeu essa linha ondulante, que é essa linha próxima a membrana plasmática que fica ondulando aqui. E ele viu também o flagelo, tá bom? Então ele percebeu que se tratava de uma nova espécie de protozoário, tá bom? Então daí ele percebeu que no mamífero ele apresentava duas formas diferentes, a mastigota no tecido, que é uma forma sem flagelo, tá bom? Que é essa forma central aqui, essa bolinha, que ela fica desse jeito no tecido, tá bom? Aqui é o tecido muscular cardíaco. E também a forma tripomastigota, que é a forma que fica circulante, tá bom? Então, essa forma fica revisando com a outra. E a tripomastigota, pessoal, ela fica circulando tanto pelo sistema circulatório, veia e artéria, quanto o sistema linfático, tá bom? E também ele percebeu também que nos insetos tem a forma epimastigota e tripomastigota, e não tem a forma amastigota. Então ele percebeu que essa forma epimastigota ela tem um flagelo que sai lá do cinetoblasto, tá bom? E ela faz essa voltinha aqui, que é diferente da forma do tripomastigota, tá bom? Então ele percebeu que a mastigota é a forma do parasita no tecido, e quando ele explode, quando ele se reproduz muito e ele rompe o tecido, ele forma a tripomastigota de novo, circula, até encontrar uma célula nova e fazendo esse ciclo, tá bom? E no epimastigota é quando ele faz a multiplicação dentro do inseto, pessoal. Então aqui um ciclo básico dele, né? Pensa que no homem ele vai entrar como tripomastigota, tá bom? A partir da picada do barbeiro. Então, quando o barbeiro faz o repasto, quando ele vai picar, ele não transmite a doença pela picada, ele transmite a doença ele transmite pelas fezes e pela urina, o barbeiro, tá bom? Então, enquanto ele faz o repasto sanguíneo ali no sangue, ele acaba defecando lá atrás. E daí, como coça, a gente acaba levando com a mão as fezes até o porta de entrada. E daí o protozoário consegue entrar,
tá bom? E a forma infectiva do protozoário, pessoal, é a forma de tripomastigota, tá bom? Que é a forma com flagelo. Então, o tripomastigota penetra na gente, ela pode penetrar por várias vias, tá bom? Desde a picada do inseto até a mucosa oral, por exemplo. E esse tripomastigota encontra o tecido, um tecido muscular de preferência, tá bom? E ele perde a flagelo e ele vira o amastigota, pessoal, amastigota, tá bom? Daí nesse tecido, esse amastigota começa a duplicar sem parar. E até chega uma hora que vai encher de tanto a mastígota que vai explodir a célula, o tecido, e vai liberar novos tripomastígotas para a circulação de novo. E esses tripomastígotas da circulação, eles encontram novos tecidos para fazer colônia, para eles fazerem formas amastigotas, ou eles podem ser picados pelo barbeiro. Daí o barbeiro vai lá e chupa eles no sangue, tá bom? Então o barbeiro vai lá, chupa eles no sangue, e daí essa forma tripomastígota penetra no barbeiro e se transforma em epimastígota no sistema digestório do barbeiro. Esse epimastígota começa a fazer divisões binárias sem parar, e depois ela se transforma de novo em tripomastígota. E daí a tripomastígota fica parada na região intestinal dele e na região urinária dele. Daí quando ele vai comer, quando ele vai fazer o repasto, ele acaba eliminando pelas fezes, via as fezes, os tripomastígotas infectivos, tá bom? E daí o ciclo começa de novo. E daí ele pode infectar os humanos, tá bom? Então ele tem dois ciclos: o ciclo no humano e o ciclo no inseto. O ciclo no humano vai ter a forma tripomastígota e amastígota, e no inseto tem a forma tripomastígota e epimastígota, tá bom? Então, como que é a transmissão, pessoal? A transmissão pode ocorrer pelo vetor, tá bom? Então, através das fezes da urina do inseto. Quando o inseto vai fazer o repasse, ele caga ele defeca de um lado, ou pode urinar de um lado, e a gente pode levar com a mão aquelas fezes para dentro do lugar que ele picou, né? Que ele fez o repasto, tá bom? Que que o lugar do repasto é uma porta de entrada. Nós também temos por transfusão sanguínea. Hoje é muito raro, mas já foi a segunda maior causa da doença, tá bom? Hoje é raro por causa do controle dos bancos de sangue, beleza, pessoal? Também temos a transmissão congênita transplacentária, que daí pode acontecer como? Pode acontecer quando as formas amastígotas fazem ninhos amastígotas na placenta. Aí quando esse ninho amastígota explode, ele acaba que os tripomastígotas acabam penetrando para dentro da placenta. Daí ele pode infectar o feto, tá bom? Também temos acidente de laboratório, que é muito comum acontecer também, de contaminação, tá bom? Transmissão oral, como? Através de consumindo um alimento contaminado com barbeiro morto. No caso, açaí e cana de açúcar. No caso, nessas duas frutas, o barbeiro é moído junto com o processamento das frutas, entendeu? Daí, quando você não faz a pasteurização, ou você não verifica a cana antes de então consumir o caldo de cana, ela pode transportar, ele pode promover uma transmissão oral dos parasitas, tá bom? Porque ele consegue penetrar tanto a mucosa oral saudável quanto machucada, tá bom? Também transplante também pode, em caso de transplante também pode acontecer de você transferir o órgão transplantado. Se a pessoa tiver tido a doença de Chagas, ela pode passar um ninho de amastígotas para outra pessoa também. E daí, como o transplantado normalmente faz uso de medicamentos imunossupressores, essa é uma forma de contaminação potencialmente letal, pessoal, porque a pessoa que vai receber o órgão e que esse órgão está com foco de doença de protozoários, né? Ela vai estar com imunidade baixa. Então, é uma forma de contaminação potencialmente letal, pessoal, tá bom? E também temos a manipulação de carne de caça recém-abatida. Por exemplo, o cara está com a mão machucada e ele limpa a carne de caça recém-abatida. Se a carne de caça for um reservatório e tiver como protozoário, ela pode transferir a doença através dos machucados na mão do caçador, tá bom? Então, exemplo de reservatórios: tatu, gambá e o rato. Beleza, pessoal? Vou salvar o vídeo e mandar pra vocês, tá pesado já.